Bem-vindos e bem-vindas ao S-Metal Entrevista. Eu sou a Gabi Guedes, sou jornalista aqui do S-Metal. Estamos hoje aqui com o Gustavo Rocha, ele é psicólogo e mestre em psicologia social, para a gente falar um pouco sobre a importância de discutir a saúde mental no ambiente de trabalho. Já deixo adiantado aqui, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações no YouTube quando a gente publicar conteúdos novos e compartilha esse vídeo aí com os colegas de fábrica. Bom, bem-vindo, Gustavo. Muito obrigada aí pela participação na entrevista. E vamos começar, então, falando sobre essa questão do Setembro Amarelo, né? Estamos aí no 10º ano, então, da campanha. E, bom, a gente observa que tem várias abordagens possíveis, né, com relação a essa campanha, que fala muito sobre a importância da conscientização, né, de abordar essa questão da saúde mental e falar sobre isso. Mas eu vejo também que existem aí algumas críticas, inclusive, né, sobre possíveis abordagens que são mais individualizantes, né, que falam mais sobre a questão do indivíduo. Qual que é a sua opinião aí sobre essa campanha? O que você avalia sobre ela? Bom, Gabi, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Eu tô muito feliz de estar aqui com você, de estar aqui nesse espaço fantástico, né? E de poder falar sobre um tema tão importante que é a saúde mental do trabalhador, em especial dessa campanha, né, do Setembro Amarelo, e sobre algumas implicações de como ela é realizada. A campanha de Setembro Amarelo, ela se baseia muito na importância de a gente conversar a respeito do suicídio e a respeito de questões gerais sobre sofrimento mental. De fato, isso é muito importante, né? O diálogo, a conversa aberta, uma conversa democrática a respeito desse tema é fundamental. No entanto, as críticas são compreensíveis, porque quando a gente parte para falar de uma campanha de conscientização e cuja proposta é puramente a conscientização, a gente está falando de uma estratégia profundamente ideológica. Tá? E de uma estratégia ideológica justamente porque parte do sujeito como um sujeito de um modelo neoliberal burguês, que é aquele sujeito racional, que é aquele sujeito que falta apenas e tão somente a consciência. E muito embora a gente esteja tão acostumado com esse discurso de que a gente não tem consciência das coisas, a gente não tem consciência sobre as contradições, sobre as formas de sofrer, nem sempre é um problema de consciência. Eu brinco muito com os meus alunos a respeito do verso da embalagem de cigarro, né? Eu não conheço e provavelmente nunca vou conhecer alguém que parou de fumar porque viu no verso da embalagem de cigarro que causa câncer ou que causa alguma doença, né? Então não é um problema de consciência. Pensando nisso, sim, é importante a gente propagar essa ideia a respeito de conversar, de acolher. E veja bem, o acolhimento é muito mais complexo do que parece, porque, como a gente falava anteriormente, né, o acolhimento não é sinônimo de escuta e tão somente. E mesmo a escuta precisa ser qualificada para isso. Então, é sim, só reiterando, né, importante que a gente trate a respeito da fundamentação, de se conversar, de se dialogar a respeito do tema, mas é insuficiente. Não só insuficiente, como também pode vir a ser violento, porque isso pode se desdobrar em tantas matizes aí de responsabilização do sujeito sobre o seu próprio sofrimento, que a gente poderia ficar até o próximo semestre conversando aí a respeito. Então tá certo. Então vamos abordar um pouco de quais caminhos, então, de certa forma, mitigaria esse sofrimento, né? E vamos falar, então, sobre a questão do ambiente de trabalho, né? Segundo dados da Previdência Social, os transtornos mentais são a terceira principal causa de afastamento por auxílio-doença. Então, assim, por que o trabalho afeta tanto a nossa saúde mental? É muito interessante e muito complexa essa pergunta, sabe, Gabi? Tem um texto do Vanderlei Codo em que ele vai ilustrar o quanto o trabalho está impermeado em todas as dimensões sociais. Então ele vai dizer, quando você trabalha, quando você está imerso no mundo do trabalho, no mundo das produções de modo geral, você geralmente tem um horário, por exemplo, para entrar no trabalho. Então, se você tem um horário para entrar no trabalho, provavelmente você tem um horário para dormir também. Se você trabalha, provavelmente você vai atrás de uma indumentária, de uma roupa para poder trabalhar que seja adequada. Então o seu consumo passa por isso. Quando você vai presencialmente ao trabalho, você está determinado a se relacionar com as pessoas que aquele trabalho colocam diante de você. Então, tudo isso é muito importante a gente ilustrar para a gente perceber o quanto o mundo do trabalho
ele está profundamente incrustado em tantas dimensões, mas sobretudo na dimensão das relações sociais. Tá? E quando a gente pensa nisso de uma forma um tanto mais esclarecida, a gente percebe que as normas e valores do trabalho estão cada vez mais presentes em outras dimensões da experiência humana. E da experiência política de maneira geral, né? do viver politicamente, do viver em sociedade, do viver em comunicação, enfim. Né? O que são essas normas, afinal de contas? São as normas da esteira de produção. Né? Então, uma produção absurdamente rápida, uma superabundância factual e espacial, os valores de competitividade que, vejam bem, não permanecem no trabalho, mas que estão pulverizados em todos os setores ali nos quais a gente está imerso. Então, já há um sofrimento com relação à exploração do trabalho que não se mantém no trabalho, mas que mesmo quando a gente sai da porta da empresa onde a gente trabalha, do escritório onde a gente trabalha, nos acompanha. E aí nos acompanha em forma de culpa, por um sentimento que nos é incutido de incompetência, nos acompanha em forma de insuficiência, de um sentimento de insuficiência, nos acompanha em forma de pressão, porque afinal de contas a gente precisa se formar tecnicamente, não só até um certo ponto suficiente, mas mais do que o outro, porque afinal de contas o mundo do trabalho nos ensina a todo tempo que a gente precisa não ser só suficiente, mas ser melhor do que o outro, e portanto se a gente não aniquilar o outro na nossa convivência social, a gente será aniquilado. Então, assim, são normas e são valores que nos acompanham em todas as dimensões sociais. Então, quando a gente fala de o trabalho causar sofrimento, a gente está falando não só da exploração clássica que a gente conhece, né? Mas a gente está falando de novas formas de se relacionar com as pessoas e com o próprio trabalho, propriamente dito. Então, é como se a gente vivesse num mundo pasteurizado, né, sob esses valores. É isso que torna tão difícil a experiência de maneira geral. Né? Sim, chega a ser cruel, né? Muito perverso. E você acha, assim, que os jovens, eles são mais afetados? Eu tenho um dado aqui, que jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de morte depois de acidente de trânsito, tuberculose e violência pessoal, violência interpessoal. Então, assim, é um dado muito alarmante, né? E qual que é a sua avaliação, assim, sobre essa questão? Sem dúvida, os jovens são muito afetados por todas essas questões. E para a gente entender o porquê que os jovens são muito afetados, a gente precisa fazer uma digressão histórica ali para compreender algumas instituições que já não têm mais a mesma função como tinha antes, como, por exemplo, a família. Tá? E alguns autores vão dizer que desde a Revolução Industrial, a família, por exemplo, ela passa a perder cada vez mais a sua função formativa da estruturação psíquica desse sujeito. E ela passa a perder, se não por outro agente, pela própria indústria, que passou a cercear ali as famílias. Então percebamos, cada vez mais, com tendências como home office, como, enfim, novas formas de trabalho, o trabalho ele passa a se inserir e penetrar a formação do sujeito cada vez mais cedo. Quando esse sujeito ainda não está efetivamente no mundo do trabalho, ainda assim ele está permeado por suas normas e valores. Tá? O adolescente, diante de novas configurações sociais, diante de novas tecnologias também superabundantes, super rápidas, né, que prometem uma descarga de dopamina rápida ali, que prometem alguma forma de abstração, é aquele adolescente que em um outro momento da história competiria ao estereótipo daquilo que se chama, entre aspas, de drogado. Né? Então existe uma forma de autoalienação que, sim, abstrai esse sujeito por algum momento, mas também causa ainda mais sofrimento. Os jovens são aquela faixa que acompanha essas mudanças cada vez mais de perto. E a tendência é que isso piore. Tá? Infelizmente, a gente nunca quer ser pessimista, né, Gabi? Claro. Mas a gente precisa ser, afinal de contas, realista. Com certeza. Né? Então, essas tendências tendem a se agravar, essas tendências de intensificação ideológica desses valores, essas tendências de cooptação cada vez mais precoce desses jovens no mundo do trabalho e, claro, consequentemente, de uma formação pautada
cada vez mais nessas normas e princípios que a gente estava conversando. Então, de competitividade, né, de aniquilação do outro, de rapidez nas produções e de eficiência. É claro que isso vai trazer à tona aquela palavrinha que a gente está tão falando hoje em dia, principalmente diante dessas queimadas todas, né? Que é a desesperança. É difícil a gente falar de suicídio, por exemplo, sem falar de transtornos como, por exemplo, a depressão. Né? Se a gente pudesse sintetizar, afinal de contas, o que é a depressão, ela nada mais é do que um sentimento profundamente estabelecido de desesperança. Né? E é precisamente o que os jovens estão vivendo cada vez mais. E os tempos que a gente vive não contribuem nem um pouco, né? A gente é filho do tempo, né? Somos filhos do tempo em que a gente é formado e desenvolvido. Então, assim, é muito difícil ter alguma perspectiva quando você vê nas redes sociais um ideal de vida, né? Um ideal estético, um ideal de sucesso, né? E quando você olha para o lado, você percebe que as condições não estão setadas para você, de fato, atingir. Claro que a tendência é a autoculpabilização. E aí vira uma bola de neve. Tá? Perfeito. E no fim das contas é algo muito coletivo, né? Muito geral. E que acaba se reduzindo a algo muito individual, né? Infelizmente. Bom. Exatamente. Bom, a gente então falando aí mais uma vez sobre essa questão do trabalho, né? Surgiu aí muito recentemente, tem se popularizado mais esse termo do burnout, né? Que nada mais é do que a síndrome do esgotamento profissional, né? E aqui também mais um dado, né? Atinge cerca de 30% dos trabalhadores no Brasil hoje, né? Então, assim, queria que você explicasse um pouco pra gente o que é essa síndrome, né? E como que ela se desenvolve, quais são os sintomas que a gente pode observar e o que o trabalhador pode fazer diante, né, de uma constatação que pode estar sofrendo, né, com essa síndrome. Sabe o que é mais angustiante disso? A gente perceber que a gente está falando de tendências, né? Exato. E o burnout tem como... né, é uma tendência absoluta, né? O que é, afinal de contas, o burnout? É uma condição de estresse profundamente intenso. Né? E estresse causado pela experiência do trabalho. Né? Seguido a esse estresse, vem sentimentos de desmotivação, né? Vem condições deprimidas, né? Vem irritabilidade, né? Mas principalmente vem consigo um sentimento que também é uma cria, né? Um filhote do tempo, que é o sentimento de culpa. Né? Então, se a gente puder separar o burnout em alguns estágios, a gente percebe que no primeiro estágio, geralmente, vem essa reação emocional, né, de uma sobrecarga emocional, né, de uma irritabilidade, né, de um estresse muito grande. Né. Já num segundo momento, vem aquilo que a gente chama de uma despersonalização, que é quando a pessoa ela começa a perceber que ela deixa de sentir, ela se despersonaliza. Então é como se ela tivesse se sentindo uma morta-viva, por exemplo. Claro que isso vai causar isolamento social, isso vai causar absenteísmo no próprio trabalho, uma série de questões ali. E se a gente puder colocar um terceiro ponto nisso, a gente coloca como essa terceira etapa exatamente o momento onde se arraiga essa questão da culpa, de um sujeito que se culpabiliza, porque ele foi ensinado desde muito cedo, né, como a gente está conversando dos jovens, de que se ele não consegue se adaptar aos imperativos do trabalho, a essas normas, a esses valores, o culpado, afinal de contas, é ele. Né? E é muito difícil trabalhar com isso, porque também culpa, como todos os sentimentos que a gente conhece, são ferramentas de manipulação. E cada período histórico teve um sentimento preponderante como uma ferramenta de manipulação e de manutenção do status quo. Se nos séculos passados, por exemplo, a gente teve a vergonha, e a vergonha pública como uma ferramenta de manipulação, né, e de manutenção desse status. Né? Então, por exemplo, um evento público causava uma intensa exposição à pessoa, então ela virava alvo de uma série de críticas e tudo mais. Hoje, esse mesmo sentimento de vergonha de séculos passados, ele se transformou num sentimento de culpa. E como que isso aconteceu? Isso aconteceu justamente acompanhando os processos de privatização da vida pública. Porque a culpa nada mais é do que a vergonha na dimensão privada. Né? Então o sujeito ele passa a se sentir envergonhado consigo mesmo, ele passa a se sentir responsável consigo mesmo. E aí é muito difícil lidar com isso. De novo, né? O apelo é muito válido sobre conversar a respeito disso, né? Sobre acolher.
E é nesse momento que a gente precisa falar de acolhimento, porque sim, uma escuta, um acolhimento profissional e qualificado é fundamental, mas a gente pode conversar a respeito de algumas estratégias comunitárias também, né? Sobre como abarcar esse sujeito nos processos de participação, de deliberação, como ouvir as posições desse sujeito sem condená-lo, né? Sem submetê-lo a ainda mais moralismo, enfim, tentar compreender aquilo que é mais pessoal, que é mais subjetivo, né? Sem reforçar essa culpa que é tão esmagadora, né? Interessante. Isso é um recado bem direto aí para as áreas de recursos humanos, para os gestores, Isso, né? Fica a dica aí para os recursos humanos, para todo esse pessoal aí que... Pois é, chega setembro, todo mundo fala de Setembro Amarelo, mas no dia a dia é importante estar atento a esses sinais mesmo, né? De forma coletiva e tentar organizar essas estratégias, né? Exatamente, porque afinal de contas, bombonzinho depois da boa performance não salva ninguém do próprio sofrimento, né? Então, assim... Perfeito. E aí, bom, você estava falando, né, que a gente está analisando aqui algumas tendências possíveis, mas talvez hoje a gente esteja vivendo também consequência de algo aí desse período anterior recente que a gente viveu, que foi esse período da Covid-19, né? Que não só a doença em si, mas também todo esse processo de isolamento físico, social também que se desdobrou. Qual que é a sua avaliação? Você acha que isso, de certa forma, afeta hoje, inclusive, os trabalhadores, né, que estão ali no ambiente de trabalho? Sem dúvida. O período pandêmico foi muito difícil, sabe, Gabi? E foi muito difícil porque colocou as pessoas, né, em uma condição coercitiva em que elas tiveram que ressignificar o que é, afinal de contas, o trabalho e o não trabalho. Porque... vamos parar para pensar. Muitas dessas pessoas tiveram que passar a trabalhar home office, sem que, no entanto, tivessem condições estruturais, por exemplo, de trabalhar home office. Então tiveram suas casas, que seria um lugar de não trabalho, seria um lugar de descanso, seria um lugar da vida privada, completamente invadidos, penetrados pelo trabalho ali. E isso é muito violento. Sabe? A gente tem no direito esse jargão, né, de que a casa ela é o asilo inviolável. Né? E a gente vê a fragilidade das leis diante dos imperativos produtivos ali do mundo do trabalho, porque afinal de contas ela é violável, sim. Então, com tudo isso, aconteceu uma perda não só daquilo que a gente entendia como trabalho, mas também uma necessidade de encontrar novos sentidos também para o ato de trabalhar. Porque eu estou dentro da minha casa, completamente isolado. Eu olho para uma demanda que eu preciso cumprir, que é o meu trabalho, mas eu não vejo uma perspectiva de futuro. Então, por que afinal de contas eu estou trabalhando? Por que afinal de contas eu preciso ser produtivo? Por que afinal de contas eu preciso me manter nesse trabalho? E aí causa uma série de questões que, como a gente estava conversando anteriormente, né, cuja tendência é que o indivíduo, no final desse processo, se culpabilize. Porque, poxa, todos os meus amigos supostamente estão se adaptando, né? Todo mundo, sabe aquela condição universalista, que é uma ferramenta tão cruel da ideologia? Sim. Todo mundo consegue, todo mundo está tendo que passar pela mesma coisa, porque eu não estou conseguindo. E é importante a gente salientar o quanto esse período pandêmico ele foi muito mais intenso e muito mais perverso com as mulheres. Né? Porque, muito embora a gente veja, né, avanços sociais com relação às mulheres, ainda é estatisticamente delegado para as mulheres a função dos trabalhos domésticos. Né? Então, a grande maioria dos cuidadores domésticos ainda são as mulheres. Né? Então, como, afinal de contas, conciliar trabalhos domésticos, não mais em um momento diferente do dia, mas simultaneamente ao trabalho de fora. Né? E aí não só trabalhos domésticos como cuidados da casa, né? Mas questões como maternidade, que também socialmente ainda é atribuído grande parte, a maior parte do cuidado dos filhos para a mulher. Né? Então, a mulher ela foi mais afetada por esse período e continua sendo, porque a gente tem desdobramentos muito presentes da pandemia. Né? Porque é exatamente isso, a gente já não sabe mais o que é trabalho e o que é casa. Então, assim, a gente voltava para casa depois do trabalho, né? Sabíamos que era um lugar de refúgio, mas agora a gente volta para casa e já não enxerga mais uma casa. Né? Então, onde ficou esse lugar de refúgio? Né? Onde ficou esse ambiente privado? Parece que se perdeu.
E aí parece não haver perspectiva retorno, né? De resgate disso. Esse é o problema. Porque todas essas mudanças vieram aparentemente para ficar, né? Não exatamente Sim. como foi naquele período da pandemia, claro, mas né, o home office, por exemplo, né, outros tipos de trabalho, de certa forma, se mantiveram em algumas categorias profissionais, né? Com certeza. Não só se mantiveram, como se normalizaram, Sim. né? Porque antes era a exceção, né? Perfeito. E aí a gente tem esse bordão tão presente também do novo normal, né? Porque agora o novo normal é o vírus, né? Sim. Agora o novo normal é o home office. Agora o novo normal é a gente conviver com ar poluído de queimada, né? Então, assim, é sempre uma normalização de crises. Porque, afinal de contas, num regime capitalista, a crise ela não é uma situação excepcional. A crise é uma situação permanente. Perfeito. A gente vive num constante contexto de crise permanente. E a ideia é que seja assim mesmo. Para que a gente, né, aceite essa situação, nos culpe, inclusive, por ela, e siga produzindo, né? Não pense em crise e trabalhe. Lembrei agora da frase do Michel Temer lá na época do golpe, né? Né? Basicamente isso. E aí vem como não pense em crise e trabalhe, e aí fecha a torneira depois de lavar as mãos, não tome banho demorado, né? Enfim. Como se bastasse uma ação particularmente individual ali para transformar toda uma realidade, né? Bom, e aí falando um pouco disso, então, né? Porque, bom, com o seu relato, dá pra gente traçar que estamos num cenário muito difícil, assim, né? Especialmente falando, inclusive, para os trabalhadores, né? Seja, enfim, imagino que reforma trabalhista, terceirização, né? Tudo isso contribuiu para que também chegássemos a essa situação. Muito bem, então estamos num cenário muito complexo. Na sua avaliação, quais são as estratégias que a classe trabalhadora pode adotar frente a essa situação para promover essa saúde, né? Seja física, mental, para promover um ambiente de trabalho decente, digno e saudável? É muito difícil botar em prática isso, o que eu quero colocar. Mas talvez seja uma das únicas perspectivas possíveis ali. A gente tem percebido que, perversamente, por exemplo, algumas startups têm notado a importância do aspecto comunitário, sabe? Então elas montam salas como se fossem salas de estar, né? Elas colocam videogames, elas colocam refrigerantes, né? Elas colocam áreas de convivência, elas, enfim, traçam uma série de estratégias ali para simular uma experiência comunitária. Por que isso é tão perverso? Porque, no fundo, a iniciativa privada sabe que o ambiente público está sendo cada vez mais privatizado, como você bem disse. Né? E que, por ser privatizado, a experiência comunitária também se privatiza. Não é à toa que a gente está falando de um sentimento de vergonha que antes era público, que agora passa a ser privado e se transforma em culpa. O que a gente precisa resgatar para olhar com mais carinho para a questão da saúde mental é exatamente essa experiência comunitária. E por quaisquer vias possíveis. Pelo resgate da família, na medida do possível também, claro, né, porque a família já é uma instituição muito comprometida por tudo isso que a gente está falando, mas de maneira geral, a experiência participativa, deliberativa de cada sujeito. Porque quando a gente ouve, a gente redime. O sujeito que narra espera ser redimido, conforme nos diz o Walter Benjamin, né? Então, a gente precisa acolher processos de participação, processos de escuta, processos de deliberação, processos democratizantes e transversalizantes, para que esse sujeito se sinta, de fato, protagonista. Né? Porque um dos grandes sofrimentos de hoje em dia assim, de maneira geral, é a gente sentir que perdeu as rédeas de tudo, né? Que a gente está submetido a tudo. Né? Então, resgatar o protagonismo, algum grau de autonomia nesses sujeitos, que é uma palavra que a gente fala tanto quando a gente fala em saúde mental, é fundamental. Por isso processos coletivos, por isso grupos, por isso a própria família de um certo modo, enfim, processos coletivos precisam ser pensados e implementados. Você acha que, por exemplo, participar do sindicato aqui, você acha que pode contribuir nesse sentido? Com certeza.
Com certeza. Principalmente quando a gente pensa em processos de identificação. Né? Sim, de identificação com uma semelhança, né? pelo sindicato, pela classe trabalhadora, mas também pela promoção da percepção sobre as diferenças. Né? Quando a gente fala de identidade, a gente está falando desses dois ideais, de igualdade e de diferença. E quando a gente fala de uma experiência política participativa comunitária, a gente está se deparando diretamente com isso. Né? Por exemplo, quando a gente fala do sujeito que se culpa por não estar se adaptando ao home office, a gente está também falando disso. A gente está falando de um sujeito que só enxerga a diferença. Tá? Percebe que tem uma estratégia profundamente perversa, tá? De universalizar esse sujeito. Certo. Então, isso é muito, 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 muito importante. Interessante. Muito bem, então agora indo para a nossa última questão, queria que você transmitisse um recado aí para a categoria metalúrgica sobre a importância, então, né, de cuidar, de preservar, de fomentar aí a saúde mental, e especialmente no ambiente de trabalho, mas claro que não só, né? Sim, sim. O recado que eu quero deixar passa muito por isso, de que a gente precisa se valer desses recursos comunitários que a classe já dota há tanto tempo e ainda bem, né? Desses recursos coletivos que ainda bem que em maior ou menor nível ainda estão presentes. Claro, a gente não pode prescindir também da importância de um acompanhamento profissional em situações em que a autonomia desse sujeito é perdida, né? Então a importância de um psicólogo, né? A importância de um acompanhamento psiquiátrico em muitos casos a gente também não pode preterir. Mas de maneira geral, é importante que o sujeito trabalhador, de qualquer classe, que a gente está falando da classe dos metalúrgicos, né? Ele se sinta incluso num processo em que haja participação política de fato, de que ele não se sinta excluído, mas ao mesmo tempo, ou melhor, incluído, mas ao mesmo tempo excluído, né? Aquela inclusão para excluir, que é o que o mundo do trabalho faz muito, né? Então, resgatar os contatos sociais, poder ouvir e ser ouvido, conversar a respeito dos seus problemas pessoais, dos problemas da classe, ou seja, da igualdade e da diferença, é fundamental em todos os processos possíveis da experiência política, principalmente agora, né? Em que esse processo se esgota tanto, né? As possibilidades disso se esgotam cada vez mais. Então a gente precisa resgatar. Perfeito. Bom, Gustavo, queria agradecer a sua participação, sua disponibilidade. Muito importante, profissionais aí da área da saúde, psicólogos comprometidos com os interesses da classe trabalhadora. Obrigada mesmo. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Gabi.